O que eu posso te dizer, assim, em termos, vamos dizer, porque você sabe que os privilégios são privilégios. Então, como é que você vai é, tentar convencer num congresso extremamente, vamos dizer, que representa essas desigualdades da sociedade brasileira? Os ruralistas vão estar ali defendendo os direitos deles e ah, os interesses de outros interesses, vamos dizer que são interesses que não correspondem aos interesses da sociedade como um todo, vão estar ali presentes, porque a votação e a Constituição do Congresso expressa o estágio democrático que a gente está, entendeu? Mas a gente não pode deixar de acreditar que as mudanças que se deram foram importantes. Agora, na votação do Sistema Nacional de Cultura, estava havendo uma obstrução, porque o DEM e o PR tinham entrado em conflito com o governo naquela manhã, depois de um acordo de lideranças que tinha considerado que dava para votar o sistema. De repente, nós fomos lá fazer corpo a corpo ali com os deputados, e aí a gente conseguiu convencer o DEM, através do deputado ACM Neto, e mais o pessoal do PR, a retirar a obstrução, e no final, depois de uma hora de luta ali, e também pessoas que respeitam a gente, porque sabem que a gente está há muitos anos nessa luta, que vieram e falaram assim: a gente vai retirar a obstrução e vamos votar hoje o sistema, porque consideramos que a cultura está acima dos interesses mesquinhos de uma política partidária. E a gente conseguiu a vitória, entendeu? Então, a gente não pode nunca desistir, porque quando eu cheguei lá, algumas pessoas do ministério que estavam lá, não vai dar, não sei o quê. Eu falei, não, eu não saio daqui. Botei terno e gravata até. Porque eu normalmente lá no ministério eu estou sempre esporte, assim, estou sempre com uma camisa mais esportiva e tudo, mas ali dentro do Congresso você tem que ir com de terno e gravata. Eu falei, não vou botar terno e gravata inutilmente. E a gente conseguiu. Eu, assim, estava com outros companheiros ali que também tem esse espírito de luta, e a gente conseguiu mudar. Então, a verdade é essa: a gente tem que acreditar que a gente pode mudar, entendeu? Mesmo que muitas vezes a gente seja derrotado. É isso. Com relação a... Você acha que está respondido? Com relação ao que você estava falando, a relação entre... Porque globalização é um fenômeno que existe apesar de qualquer coisa. Então, através dessa revolução tecnológica e de uma comunicação cada vez mais forte e de aviões que fazem que encurtaram as distâncias no mundo, a gente vê que esse processo ele se deu em função, e foi isso, de uma certa maneira, que acirrou as discussões sobre a Convenção da Diversidade, porque viram que se não tivesse, que a Unesco não tomasse uma posição, os interesses comerciais se sobrepujariam de tal forma que eliminariam culturas, eliminariam línguas, eliminariam, vamos dizer, as diferenças, entendeu? E foi justamente baseado no respeito à diferença que a gente até nem fala, quando a gente fala de mundialização, a gente está falando de um processo que é esse processo, vamos dizer, dessa comunicação e dessa aproximação da gente com outros povos de uma maneira muito mais intensa e muito mais próxima, mas sem... Porque a globalização, ela tem aspectos aí que justamente colocam questões como hegemonias. Os americanos, eles não têm Ministério da Cultura, porque para eles cultura é negócio, entendeu? Nós aqui trabalhamos a dimensão da cultura como negócio, mas a gente trabalha 3 eixos, que são o eixo da cidadania, que é o eixo de inclusão social e de garantia de direitos, e o eixo simbólico, que é o eixo da criação. Então, quando a gente trabalha a economia, a gente não trabalha em função do lucro, mas em função daquilo que a cultura pode gerar como, vamos dizer, contribuição para o PIB nacional, entendeu? Em termos de geração de empregos, em termos de tudo. Então, certamente, a gente trabalha com os conflitos que existem nesse sentido, mas hoje já existe uma consciência internacional muito mais forte e que nos fortalece nessa luta e que permite, contra os Estados Unidos, a Convenção da Diversidade foi
foi aprovada. Eu estava na reunião e tinham 150 países e os americanos fizeram um discurso contra. O Gilberto Gil teve um papel muito importante, fez um discurso a favor, dizendo que sem a diversidade a gente se sufoca. É fundamental que o outro olhe o outro e que respeite o outro. E aí a americana ficou tão brava, ela tinha colocado 29 emendas, e aí ela falou o seguinte: eu quero que cada emenda, então, agora seja votada em separado. E aí um negão, que era o ministro de Cultura da Jamaica, o Sidney, ele falou assim: calma, Miss Oliver, o nome dela era Oliver, Betty Oliver, não sei, Miss Oliver. Calma, Miss Oliver, calma. Every little thing's gonna be alright. E aí a gente começou a cantar, entendeu? A mulher ficou brava, rapaz. E aí teve a votação, né? Olha, só os Estados Unidos votaram junto com Israel. A gente derrotou os Estados Unidos ali, nesse processo. Até hoje eles não assinaram a convenção, entendeu? Porque isso vai contra os interesses econômicos, porque eles queriam, assim, impor o cinema deles. Até hoje, a nossa cota de telas aqui, nós temos uma produção de 100 filmes. Até hoje a gente tem uma grande produção de cinema. Uma produção hoje que a população brasileira, inclusive, se reacostumou a ver o ator brasileiro e ver a sua realidade em cena. Mas a gente não tem espaço de tela, entendeu? Eu estou conversando com os cineastas aí da América do Sul, tem filmes na Colômbia, no Peru, que duram nem uma semana, entendeu? E estão cheios, porque os americanos falam o seguinte: eles pegam um blockbuster, eles pegam um filme de sucesso, um desses filmes tipo Shrek ou coisa desse tipo, fala assim: olha, para você exibir o Shrek, você vai ter que exibir mais 8 nossos, entendeu? E aí não tem espaço. Tem um monte de filme brasileiro pronto e estão na prateleira, entendeu? E isso é uma realidade que a gente ainda está brigando, entendeu? Porque são interesses comerciais e são aí cotas que eles mantêm, entendeu? De uma forma extremamente, vamos dizer, injustas, que é o contrário da cota racial, entendeu? A cota racial, o Brasil, ele certamente privilegia pela sua própria Constituição a questão social, entendeu? Então, só que a gente não pode ter a mesma medida para todos, porque tem, eu vou dar um exemplo, bom, esse exemplo da USP, de que de repente, num ano, só 5 vestibulandos negros conseguiram entrar na medicina da USP, gente. Isso é uma loucura, entendeu? Não é só uma questão do desnível. Aí é realmente uma desproporção, no sentido de que a comunidade negra ela foi relegada a uma condição, pelo próprio processo histórico, extremamente desigual. A abolição da escravatura ela se deu de uma forma muito cruel. Os negros foram impedidos de terem terra, foram marginalizados, colocados à margem, entendeu? Então, o Brasil é um país que é um exemplo de, vamos dizer, de relações raciais, até em vários aspectos, mas o preconceito é muito forte aqui. É contra índio, é contra as minorias, contra a homofobia, é uma relação muito, muito complicada ainda que nós temos na sociedade brasileira. Temos aí problemas muito sérios. Agora, a questão da cota racial, eu estava discutindo uma vez com o presidente da Palmares, numa universidade de Minas. Minas tem uma comunidade negra enorme. E aí, justamente, foi levantada essa questão do social. Aí começaram, porque não sei porque é o social, porque esse é o argumento da USP, entendeu? E, ao contrário, os estados que adotaram as cotas raciais, a população negra passou a ter uma possibilidade de estudar na universidade muito maior, mas infinitamente maior, entendeu? E nós estávamos numa cidade com Juiz de Fora, que tem uma população negra muito grande. E, de repente, eu estava olhando aquela plateia, e quem estava, justamente, algumas pessoas estavam defendendo a questão da cota social em vez da cota racial. Aí eu falei assim:
peraí, quantos alunos tem aqui hoje? Tinham quase 2.000 alunos. Eu falei, quantos negros tem aqui? Tinha 4 negros. Entendeu? Então, a cota é justamente no sentido de ganhar espaço. Eu acho que ela não vai ser uma coisa para sempre. Eu espero que não. Entendeu? Mas até que haja uma possibilidade de, vamos dizer, de as pessoas estarem se, vamos dizer, podendo, do ponto de vista de justiça mesmo, estarem aspirando um curso universitário. E também isso ficou comprovado, que as pessoas que vieram de classes, vamos dizer, sociais, vamos dizer, muito mais carentes, e também das cotas, o aproveitamento nas universidades é maior do que o aluno que normalmente, do branco, que tem condições econômicas e condições, vamos dizer, e socialmente é aceito, entendeu? Então, isso faz parte de um processo que eu não defendo a cota em si, entendeu? Porque sempre a questão das cotas é uma questão que gera um aspecto polêmico. Mas eu defendo absolutamente a questão da cota racial para o ensino, porque é a única forma que a gente tem no momento de democratizar o acesso para a comunidade afrodescendente, certamente. A gente vai abrir mais uma rodada de perguntas, né? Será a última. Então, tem 6 pessoas inscritas até agora, né? Sou eu, né, o Carlos, o Bruno, o Renato, o Emerson e o Fábio. Acabou de se inscrever. Então, gostaria de falar... a próxima pessoa depois de mim é o Carlos, depois do Carlos é o Bruno. E vim falar no microfone aqui na frente, porque está gravando, né? E falar o nome também. Bom, meu nome é Eber, Sérgio, ficar aqui na frente. Eu achei sua fala brilhante na sua exposição. Você demarcou um campo muito bem fincado, que era o governo FHC, né, o PSDB, tendo aquela onda neoliberal, de cultura apenas dentro da perspectiva de mercado, de mercantilização, e que foi o PT, né, de 2002 para cá, com o governo Lula, né, que é entender a cultura como elemento estratégico do desenvolvimento. Né, e a esquerda sempre pensou isso, né, a cultura como uma forma de disputar a hegemonia na sociedade, né, disputar corações, mentes e ganhar a população para o novo projeto político de nação. Então o PT sempre pensou isso e o Ministério da Cultura é reflexo disso, né? E cada vez mais e aprofundando as identidades culturais, as diversidades. E a minha pergunta foi um pouco mais nesse sentido, né? Fazer uma pergunta mais enquanto militante petista, que é o seguinte: nos últimos 5 anos, 25 milhões de pessoas ascenderam à classe C, a nova classe média, ou que o André Singer chama de uma nova classe trabalhadora. O Márcio Postman deu uma entrevista há 2 semanas e lançou um livro, né, chamado A Nova Classe Média, né, com uma pergunta, que ele questiona esse conceito de classe média e fala que se formou uma nova classe trabalhadora que é individualista, consumista, né, e que não está disposta a entrar na política, disputar a sociedade. E eu acho que esse é um desafio do PT, né, da esquerda, conquistar essas novas pessoas que estavam em condições fragilizadas, se ascenderam socialmente graças ao governo Lula, um governo progressista que gerou trabalho e renda nos últimos 8 anos, e colocar essa nova massa de pessoas dentro da disputa política de um projeto de nação, né, da esquerda, de um país justo, igualitário, né, que foram sempre as bandeiras caras do PT. Né. A minha pergunta é essa: os desafios, como você vê, quais são os principais desafios e como o PT pode disputar essa hegemonia, usando a cultura como esse elemento, né? Disputar essa nova cultura política. Carlos, agora... Não, Gustavo, desculpa, Gustavo, eu olhei. Vem aqui na frente, por favor. Tá, meu nome é Gustavo. Eu gostaria de saber, com relação à transposição do Rio Francisco, de que forma pode afetar culturalmente com a transposição, ou não tendo a transposição do Rio São Francisco? Essa pergunta. Então, o próximo, Bruno.
Boa noite a todos, meu nome é Bruno. Eu gostaria de fazer primeiramente um comentário que, em relação a essa questão ambiental no Brasil, mesmo com toda a devastação que o país já sofreu, nós ainda temos o privilégio de ter uma abundância verde. E como ele disse, isso entra na questão de identificação cultural com o país. Porque mesmo com isso a gente acaba, tudo bem, nós temos ali a floresta, acaba não dando tanto valor quanto deveria para isso, né? E é interessante com o trabalho que realizaram no interior de São Paulo recentemente, e a gente foi num hotel e o responsável pelo hotel falava pra gente, mostrava pra gente realmente essa questão. Que iam lá os europeus hospedar-se nesse hotel e eles ficavam encantados com a maravilha da floresta, dos pássaros, e os brasileiros, nossa, só tem mato aqui, isso no meio da Mata Atlântica. E uma outra questão que também interessante do projeto Rio Tietê, que eu gostaria de falar, como ele colocou, atualmente ali a região do Rio Pinheiros, da Berrini, a região que sofre um processo de especulação imobiliária altíssimo e passa por diversos projetos ali para valorizar-se mais ainda a região. Tanto que um desses projetos, ao invés de mexer na despoluição do rio, acaba sendo um projeto mais reformista, que seria amenizar o odor do rio naquela região para trazer ainda mais empreendimentos. Agora, minhas perguntas. Um dos grandes avanços que teve aí foi a Lei Rouanet nos últimos tempos. Eu queria saber o que, em relação à Lei Rouanet, às vezes ela acaba privilegiando espetáculos que nem sempre precisariam dos incentivos à cultura para eles virem para o Brasil, e como foi o Circo de Soleil, por exemplo, que é consumido por uma classe que já com ou sem a lei ela teria condições de ter acesso a esse espetáculo. Gostaria de saber qual o avanço que essa lei pode trazer para a cultura mais referente às periferias. Uma outra pergunta é a sua visão em relação à virada cultural. O que você acha desse projeto? Como isso pode beneficiar a cidade? Obrigado. Agora o Renato, depois é o Emerson. Boa noite, meu nome é Renato. Primeiro, foi falado aqui sobre a questão da cultura enquanto negócio. E essa visão, uma visão mais conservadora de que cultura é negócio, que é para estimular o consumo, etc. Dentro dessa questão, queria perguntar o que é que o secretário acha e em que pé que está o Vale Cultura do governo federal. E a impressão, porque a impressão que eu tive desse programa, eu não sei se ele está, acho que foi aprovado, mas eu não sei se está em vigor, mas a impressão que eu tive, inclusive vendo um secretário, uma fala de um... Oi? Vale Cultura. Inclusive vendo uma fala de um secretário do Ministério da Cultura, que eu não me lembro o nome, sobre o Vale Cultura, ele dizia que com o Vale Cultura, que seria um benefício de R$50 por mês que o trabalhador receberia, ele poderia, o pobre, o pai de família, poderia consumir cultura. Eu achei um absurdo esse termo, consumir cultura. Mas foi uma coisa que eu ouvi de um membro do governo federal do Ministério da Cultura, dizendo que o pobre também tem que consumir cultura. Quer dizer, cultura é algo que é para ser consumido ou é algo que tem que ser estimulado à produção da comunidade? Tem que ser promovido ou ser consumido? Essa é uma questão. Depois uma outra questão sobre a relação a relação dos grandes meios de mídia, das organizações Globo, Som Livre, das grandes produções, das grandes empresas midiáticas no Brasil, qual a relação delas com o Ministério da Cultura? E um pouco, acho que, dialogando um pouco aí com a pergunta do Bruno sobre a Lei Rouanet, de que forma que é dividido o orçamento do Ministério da Cultura, em termos de financiamento de grandes projetos, de grandes artistas, de filmes globais, etc., em relação à promoção da cultura indígena, de pontos de cultura, de promoção da cultura da periferia, hip hop. Se o secretário tem uma ideia de como que é dividido o orçamento, quantos % do orçamento que vai para a grande mídia e qual é o percentual que vai para a promoção da cultura periférica. E só para finalizar, sendo bem rápido, o que o secretário acha do controle social da mídia, se deve haver, se não deve, de que forma que isso deve ser feito e os benefícios que isso devem trazer para o país, para a sociedade, principalmente em relação à promoção da cultura. Obrigado.
Agora o Emerson, logo em seguida é o Fábio. E aí nós encerramos, não teve nem mais uma inscrição, a gente volta para o palestrante, Sérgio Mamberti. Primeiramente, boa noite. Eu estudo na escola municipal, né? E vejo um grande problema, que os jovens, assim, que quer estudar cultura e tal, não pensa na cultura só como criar, sabe? Movimento artístico só. Não tem um olhar crítico. Eu queria saber, na sua opinião, como colocar os dois lado a lado. O olhar crítico na sociedade como cultura e criar ao mesmo tempo. Nós vivemos uma sociedade capitalista, então ser bom só em uma coisa, não em ver tudo, mas é a mesma coisa, não é só em arte. Eu acho que muita gente aqui vestibulando, né, quer ser matemático, só estudar matemática. Se falar em português perto, sai de perto, é veneno, sabe? É mais ou menos essa ideia que eu quero passar. Como colocar várias coisas, Everson, isso. E colocar essas coisas lado a lado. Fábio. Eu queria anunciar a presença antes do Fábio. O deputado Alencar chegou, né? Convido, ele está cumprimentando as pessoas. Convido para compor a mesa, junto com o vereador Rômulo. Deputado Alencar Santana. Enquanto isso, os dois vão sentando aqui na mesa, eu vou passar a fala para o Fábio, né, que é a última pergunta aqui das inscrições. Olá, meu nome é Fábio e eu queria saber hoje qual a maior dificuldade da cultura e, assim, eu tenho até outra pergunta. Qual que é mais importante, a cultura ou o progresso de um país em si? Essas duas perguntas. Acabou as perguntas. Bom, gente, queria dizer que as perguntas estão muito interessantes, isso mostra que vocês estão muito atentos. Acho que as perguntas têm sido bastante ligadas ao tema e ligadas às preocupações que a gente vem tendo no sentido dessa construção. Falando aqui com relação à questão do Weber, aqui, essa questão da nova sociedade que ascendeu socialmente e economicamente tem sido objeto de preocupação do governo, porque não basta apenas o governo fazer com que ele já até tinha mencionado isso, a ascensão econômica dessa classe social, porque a gente vê que o consumo tem procurado ocupar esse espaço de cidadania e muitas vezes essas pessoas que não tiveram a oportunidade de ter um processo cultural e de educação que permita que eles possam ter esse discernimento, muitas vezes esses novos cidadãos aí que passaram a ter, vamos dizer, essa ascensão social, muitas vezes eles podem até se colocar contra o processo tão libertário que a gente veio construir no Brasil recentemente. Então, a Casa Civil construiu lá uma instância que é um fórum de cidadania, que tem procurado justamente trabalhar essa questão junto a essas comunidades, no sentido de, além de todo esse processo de melhoria do ponto de vista econômico, que ele se traduza também em termos de construção de cidadania, de consciência, da responsabilidade social de cada um. Essa tem sido uma das grandes preocupações do governo. Não é um processo fácil, mas mostra que não basta apenas, vamos dizer, que a gente tenha políticas de fazer com que as pessoas socialmente saiam de uma situação econômica extremamente grave, extremamente injusta, sem que junto a gente tenha também uma construção que permita que essas pessoas tenham consciência do que significa esse salto que essas pessoas deram. Isso certamente ainda é um desafio, é um problema, porque ao mesmo tempo você não podia deixar de fazer essas políticas, porque eram políticas muito importantes, que eram pessoas que estavam numa zona de miséria tão absoluta, que era fundamental que eles tivessem pelo menos condições
de comer, de ter um teto, mas tem que ter essa contrapartida e de uma forma urgente, porque senão essas pessoas muitas vezes podem se tornar, vamos dizer, elas podem ser cooptadas de uma forma tão definitiva pelo sistema que não haja uma possibilidade de terem uma consciência de que aquilo é o resultado de uma luta de muitos anos, de muita gente, para, vamos dizer, ter esses benefícios sociais que eles usufruíram. Então, certamente, é um desafio para a gente, um desafio para nós, cidadãos, e um desafio para o governo. Eu acho que os projetos de agora têm que ser feitos em função dessa necessidade. Com relação à transposição do Rio São Francisco, Gustavo, eu pessoalmente acho que aí é uma questão extrema. Estou te vendo. O Rio São Francisco me parece que foi bastante estudado. O Rio São Francisco ele é mitológico, tanto que agora o projeto de microprojetos que a gente está fazendo esse ano é com as comunidades ligadas ao São Francisco, que tem um papel histórico, né? Ele é chamado Rio da Unidade Nacional. E ele, vamos dizer, ele foi um elemento interiorizador da colonização e tudo, e tem uma atividade cultural nas suas margens, e uma atividade de agricultura, de pesca e tudo ali muito grande. Então, esse rio está muito descuidado. Esse rio, hoje em dia, junto com a transposição, há políticas no sentido de desassoreamento do rio, de reflorestamento das matas ciliares, um trabalho todo de reconstituição das cabeceiras, entendeu? E junto, para que ele possa ter, inclusive, uma vazão de água que permita que a transposição se realize. A transposição tem um lado meio messiânico, né? Porque é aquela coisa, e o sertão vai virar mar, e o mar vira sertão. É um pouco isso, aquela ideia, um pouco ideia que a gente fala, como é que vai fazer para levar a água dos nossos grandes rios para aquelas regiões mais secas ali do Rio Grande do Norte, do Ceará, e do Piauí, em suma. Mas eu acho que essa transposição ela foi suficientemente debatida e eu acho que não há contradição. O que a gente tem que ter é um trabalho de fortalecimento do rio, entendeu? Porque eu acho que a vazão dele não vai ser prejudicada e eu acho que o rio vai levar água e essa água aí não é água para beber, é uma água mais para agricultura. Na verdade, vamos dizer, se você de repente tem nessas regiões semiáridas, de repente mais vegetação, isso certamente também vai ter uma influência sobre o clima, né? E também a gente não pode esquecer que ali embaixo dessa região tem um lençol freático, e existe uma campanha de construção também de poços artesianos ali, que eu não tenho ouvido muito falar de como é que está sendo trabalhada essa questão, mas esses poços, eles vão, os aquíferos, o aquífero que tem ali naquela região, embaixo da terra, mas também passa a ser uma fonte também de água. E certamente aí também a gente vai trabalhar, do ponto de vista ambiental, a questão da preservação das reservas de água, que hoje é uma das principais preocupações do ponto de vista ambiental. Tanto que dizem que as grandes potências olham para o Brasil, porque o Brasil tem um potencial hídrico tão grande, e com um certo olhar, já olhavam com relação ao petróleo e outras riquezas, com relação à água existe um olhar bastante, vamos dizer, preocupado no sentido de que a gente vê muitas vezes estrangeiros comprando terras aqui, a gente viu o Estado brasileiro hoje em dia limitando a extensão territorial dos latifúndios comprados por estrangeiros que vêm aqui comprar terra. Em suma, são questões que estão, vamos dizer, preocupando o governo como um todo. Infelizmente, a gente tem um governo
que hoje pode se preocupar com essas questões todas e está, vamos dizer, de uma forma ou de outra, procurando contemplar essas preocupações e encontrar soluções. Então, me parece que a questão do São Francisco é uma questão de acelerar o processo. Houve uma demora aí, ele faz parte do PAC, né? Houve uma demora aí no sentido dessa transposição, mas uma grande parte dele já está pronto. Eu tenho a impressão que até o final do governo Dilma, a gente vai ter, não sei se todos os estados, mas alguns dos estados já beneficiados por esse rio. E a Lei Rouanet, Lucas, a primeira grande discussão que nós tivemos foi em função da Lei Rouanet. A gente tem que entender um pouco o seguinte, que o orçamento da cultura sempre foi muito pequeno, principalmente quando a cultura se separou da educação, é que a gente sentiu, vamos dizer, a pequenez do nosso orçamento. Então, quando a gente estava começando a discutir essa questão, veio o Collor e acabou com o Ministério da Cultura, que foi reconstituído pelo Itamar 2 anos depois, ou seja, em 92, 93, e o Fernando Henrique, quando reconstituiu o Ministério efetivamente, ele reconstituiu, ele viu que ele não teria condições de aumentar assim rapidamente o orçamento. Então, ele procurou se valer da isenção fiscal justamente para conseguir mais rapidamente ter um dinheiro para a produção. Só que a lei tinha sido feita de uma tal maneira que ela tinha, não é que ela seja uma lei mal feita, inclusive ela foi aperfeiçoada a partir da Lei Mendonça, que foi a lei municipal aqui. Todos nós, inclusive, do PT, participamos da construção da lei, porque achávamos que era uma possibilidade de você ter novos recursos para a cultura e que eles seriam democráticos. A Lei Mendonça até refletiu um pouco esse aspecto democrático, embora a maior parte dos projetos fossem ligados à área artística. Só mais a questão mais no meio do caminho, é que ela começou a incorporar projetos sociais, mas não havia essa organização na área social que permitisse estar concorrendo. Então, ficou sempre uma lei voltada para as artes, mas os primeiros filmes brasileiros, o Brasil produzia 100 filmes em 89. Em 90, ele passou a produzir um filme só. Então, foi a lei Mendonça que passou a possibilitar novas produções de filmes. Aí a TV Cultura entrou com uma parte do financiamento. E aí uma série de candidatos, inclusive de parlamentares petistas, inclusive, como eu tinha participado da construção da Lei Mendonça, e vários parlamentares do PT, vereadores, tinham participado, começaram a fazer leis de incentivo por todo o Brasil, porque era uma forma de você estar alavancando recursos para a cultura, vamos dizer, em princípio, mais facilmente. Várias leis cumpriram, elas eram leis mais ou menos parecidas com a Lei Mendonça, mas cada uma elas tinham peculiaridades. Porto Alegre, que já era uma prefeitura petista, ela começou a desenvolver os fundos. E hoje os fundos de cultura são para você, por exemplo, hoje em dia, para fazer parte do Sistema Nacional de Cultura, você tem que ter conselho municipal paritário, ou seja, a participação efetiva da sociedade, os fundos e ter o plano estadual ou o plano municipal de cultura. A gente está chamando de CPF da cultura. São exigências condicionantes, vamos dizer, para que eles possam ter recursos vindos do Fundo Nacional de Cultura. O que acontecia? A Lei Rouanet, ela passou a disponibilizar um dinheiro bastante grande, tanto que hoje a Lei Rouanet, ela disponibiliza mais ou menos em torno de 1,5 milhão, que é além dos 2 bilhões que nós já temos para a cultura, entendeu? Então, ela é um recurso considerável. E esse recurso, muitas vezes, ele ficava concentrado numa área do marketing das grandes empresas e na zona, vamos dizer, do Sudeste, mas não todo o Sudeste, não abrangia Guarulhos, não abrangia, era muito mais para
as grandes corporações que, vamos dizer, dentro da capital, entendeu? Então, isso criava distorções que a sociedade brasileira se sentia extremamente... Se você vê os mapas, houve crescimento até durante a administração do PT, mas, de qualquer maneira, ela não resolve a situação. Então, nós começamos uma grande discussão nacional e hoje nós temos um projeto substitutivo para a Lei Rouanet que chama-se Procultura, que está no Congresso, que teve uma relatoria agora do deputado Pedro Eugênio, do PT de Pernambuco, e eu acho que aí a lei vai estar muito mais próxima, vamos dizer, de um processo mais justo e mais equânime, porque a ideia é de que o dinheiro do mecenato, que é o dinheiro que vai através do marketing das empresas, que esse dinheiro de 1,5 bilhão que existe hoje, ele se dividisse, tivesse a metade dele, pelo menos, voltada para o Fundo Nacional de Cultura. Porque o Fundo Nacional de Cultura, no sistema, 40% do fundo vai para estados e municípios, entendeu? E é repasse fundo a fundo, entendeu? Então, isso cria uma dinamização para o processo cultural muito grande, entendeu? Tem problemas, o Procultura não é uma solução ainda ideal, mas é muito melhor do que a lei que existe hoje, entendeu? Ela vai poder estar atendendo de uma forma muito mais bacana. Então, o problema, por exemplo, a gente teve um problema, o Cirque du Soleil, ele levou 9 milhões, né? Não foi o Cirque du Soleil, foi uma empresa brasileira e ela cumpriu à risca todas as regras, entendeu? Então, você não tinha como você impedir, mas a gente passou, então, a criar contrapartidas mais exigentes, que quando ele veio da outra vez, ele nem tentou, porque ele viu que ele tinha um lucro grande e que ele não precisava realmente da lei, entendeu? Porque senão ele ia ter que fatiar o lucro dele, entendeu? Porque ele ia ter tão contrapartidas que, de uma certa maneira, o fato de eles estarem pleiteando dinheiro, em vez de ajudar, ia prejudicá-los. Então, eles, com o marketing que eles já têm naturalmente, eles lotam e cobram os preços que eles querem cobrar, mas hoje em dia já não tem mais envolvimento. Mas, por exemplo, agora recentemente veio um pedido para manutenção e restauração da ponte Hercílio Luz, de 61 milhões. E eles está em discussão ainda, mas, do ponto de vista legal, eles têm o direito de pedir esse dinheiro. Então, você veja que é uma fatia grande que vai para a restauração de um patrimônio histórico, mas, de qualquer maneira, era uma coisa que devia estar muito mais no âmbito ali do Estado, entendeu? E que o governo federal podia até estar contribuindo de uma outra forma, mas sair através da Lei Rouanet. Quer dizer, dá essas distorções ainda do jeito que ela é aplicada. Mas eu acho que o Procultura está para ser votado já acho que já vai começar a tramitar no Congresso, e eu acho que a gente, talvez até o ano que vem, a gente já tenha uma resposta mais favorável. Aí eu acho que Sistema Nacional de Cultura, Plano Nacional de Cultura funcionando, né? Nós temos o Plano Nacional de Cultura, está querendo também, junto, faz parte da lei, um Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais, que vai permitir que a gente construa novos indicadores para a cultura, vai agregar acervos, vai criar um acesso muito maior da população, e aí a questão da comunicação e dessa revolução tecnológica, toda a parte aí a banda larga vai ter um papel muito importante, toda a área de comunicação. A área de comunicação e de educação estão sob minha responsabilidade, a cultura digital também, e o Plano Nacional também, e o Sistema Nacional eu sou coadjuvante, ou seja, a minha secretaria tem um papel altamente estratégico no sentido da institucionalização das lutas que a gente vem desenvolvendo nesses últimos 10 anos, no sentido de fazer com que a cultura seja política de Estado e ocupe esse papel estratégico, para que não haja nenhuma contradição. E aí eu estou um pouco respondendo a pergunta aqui com relação à questão. Não há contradição, foi a do Fábio, não há contradição entre cultura e desenvolvimento. Pelo contrário, cultura é processo de desenvolvimento. A Convenção da Diversidade, ela consagra a cultura como coração do conceito de desenvolvimento sustentável. E essa é a posição que nós estamos defendendo na Rio+20, da cultura como quarto pilar, junto com o pilar econômico, pilar social
e o pilar ambiental, a cultura como o quarto pilar do desenvolvimento sustentável. Ou seja, é através do processo cultural que a gente vai construir as relações e vai construir um processo, vamos dizer, que dimensione, vamos dizer, uma economia, e aí é que eu digo, a economia, ela se voltava apenas para os números e apenas para os interesses do lucro, do mercado, entendeu? Essa sempre foi a posição liberal, neoliberal, particularmente, que a gente teve convivendo o tempo inteiro. E hoje, já no mundo, existe uma contraposição a isso. E o Brasil é nitidamente, o governo Lula tem significado uma contraposição a essa posição, entendeu? E quando o Lula fala da irresponsabilidade dos grandes bancos e das grandes nações aí que criaram essa grande crise econômica, é justamente porque eles estavam voltados apenas para essa dimensão liberal da economia, onde os interesses eram apenas do lucro, um lucro que não tinha limites, entendeu? E a gente viu o que está acontecendo hoje. E certamente o Brasil tem uma posição privilegiada, porque desenvolveu uma política nesses últimos 10 anos, vamos dizer que o deixou mais fortalecido para enfrentar essa crise, mas não quer dizer que a gente não esteja sob ameaça dessa crise, entendeu? O trabalho que tem sido feito aí pelo governo no sentido de nos preservar dessa crise tem sido um exercício muito grande de competência, mas sobretudo de responsabilidade social, entendeu? Então, a gente não pode colocar que a cultura é contra o progresso. Pelo contrário, a cultura é o progresso. A visão cultural é a visão do progresso. Esse progresso que, vamos dizer, se coloca e se sobrepõe aos valores humanitários, aos valores ambientais, aos valores culturais, é um progresso que hoje está absolutamente, todo mundo já tem consciência de que o progresso não pode mais se construir a partir de uma visão como essa, entendeu? Isso não é uma... Isso é uma constatação, e agora, certamente, a maneira como você mudar isso é uma outra luta. É essa luta que eu acho que vai estar muito refletida na Rio+20, mas que faz parte também das preocupações do governo popular nesses últimos 10 anos. Aí o Renato fala... o Gustavo pergunta da virada cultural. A virada cultural, eu vou ser bem objetivo, bem franco. É uma festa que eu não costumo ir, não, porque você é submetido a toda a série de... É um atropelo, entendeu? É um dinheiro enorme que é gasto e que vai embora no dia seguinte. E, para mim, esse dinheiro tinha que ser empregado, eu acho que até podia ter a virada cultural dentro de um outro contexto, entendeu? Com a sociedade participando ativamente, entendeu? Aquilo ali é um evento, na minha opinião, eleitoral, de promoção, entendeu? Com um dinheiro enorme que é gasto e que devia estar sendo utilizado para a construção de políticas públicas. Eu acho que a sociedade tinha que estar participando justamente e poder dizer não a uma política voltada para a virada cultural. Eu estou vendo isso se reproduzir no Brasil, entendeu? Porque as pessoas veem que dá dividendos eleitorais, entendeu? Eu não sou a favor da virada cultural. Não acho que... Gosto da possibilidade de ter a cidade envolvida pela cultura, mas não da maneira como é feita. Aquilo é um evento comercial, um evento que voltado puramente para o consumo e com aquela coisa deprimente das pessoas comendo ali no minhocão. Eu nunca vi uma coisa mais... parecia pão e circo, parecia que a gente estava na época dos romanos, entendeu? Eu nunca vi o povo ser submetido a uma humilhação tão grande. Eu acho humilhante, eu acho horrível. Eu já falei claramente a minha posição com relação à virada cultural. O Renato, com o telefone, está tocando. Posso atender o telefone só? Só para ver o que é. Alô? Oi. Alô? Oi. Alô? Oi. Quem é? Eu estou numa palestra.
A gente pode ser toda uma palestra aqui em São Paulo. Depois a gente se fala. É uma liderança indígena. Que a gente tá, os índios me telefonam bastante, viu? E o Vale Cultura. O Vale Cultura é maravilhoso. Vale Cultura vamos dizer, significa uma inversão de quase 7 bilhões a médio prazo na cultura. Aí é a possibilidade que o cidadão tem de estar tendo, vamos dizer, é o Estado e a empresa em que ele trabalha que vão estar custeando o Vale Cultura, uma parte é o Estado, uma parte é a empresa, e ele vai ter um cartão onde ele pode gastar R$50 naquilo que ele quiser, vamos dizer, ver, ou quiser ler. Para não falar que consumir, é um termo muito desgastado, para a fruição dos bens culturais, ele tem um vale de R$50 por mês que ele pode estar destinando. Até jornalistas, nessa bela mídia que a gente tem, estiveram falando assim, o Dimenstein, hein? O Dimenstein, que é um cara considerado um cara que é um pouco diferenciado nesse processo. Falou assim, mas não tem um jeito que esse pessoal vai comprar a música brega, vai comprar música sertaneja, não pode limitar isso. Queriam estabelecer um processo de censura, gente. Quer dizer, fazer com que a população, de repente o cara tinha que comprar, vamos dizer, usar o dinheiro para uma fruição que muitas vezes ele não está preparado, inclusive. Entendeu? Então, aí a gente falou, bom, se vocês querem censura, vocês estão falando que são contra a censura, vocês da mídia, e de repente vocês estão propondo que a gente censure, que a gente faça o Ministério foi chamado várias vezes de dirigista, entendeu? Quando, na verdade, quem está dirigindo são eles, entendeu? Por que o público não pode... por que uma pessoa do povo não pode, de repente, estar... comprando um disco de uma dupla sertaneja, entendeu? Certamente essa dupla faz parte de um mainstream aí extremamente comercializado, mas através de um processo cultural, de uma política cultural, certamente ele vai estar podendo se conscientizar. É um processo, entendeu? Agora, a gente não pode chegar para um cara e falar assim, não, você vai comprar Beethoven, entendeu? Você vai comprar Chico Buarque, entendeu? Não, o cidadão tem a liberdade. O Vale Cultura é construído de uma forma para democraticamente a população ter acesso à fruição dos bens culturais. A gente tem um problema sério aí. Está meio parado pelo seguinte, porque está tudo muito bem, ele caminha muito bem entre todas as lideranças, mas a oposição colocou que o governo tinha que dar o Vale Cultura para os aposentados. Entendeu? Então, isso significa um investimento de dinheiro que o governo tem dificuldade de fazer nesse momento. Entendeu? Então, ele está meio parado, porque não pode, de repente, porque se ele for posto para votação, ele é aprovado imediatamente. E aí a Dilma ia ter que censurar, ia ter que cortar a parte dos aposentados, entendeu? Então fica uma situação, aí é meio se correr o bicho come, se cair o bicho pega. O governo vai ter que ter... a oposição ela tem esse requinte de, ao mesmo tempo, falar que está, vamos dizer, que está pelos aposentados, mas, na verdade, ela está querendo frustrar um trabalho importante aí. Mas ele vai ser votado em algum momento. Espero que a gente consiga sobrepor aí, vamos dizer, vencer esse momento mais difícil dessa crise e a gente possa estar... Vai demorar um pouquinho mais, mas eu acho um grande projeto, um projeto fantástico, porque ele dá condições e liberdade para uma grande parte da população que não tem, muitas vezes, dinheiro para poder pagar um ingresso, nem de cinema, entendeu? Está podendo estar usufruindo dos bens culturais.